Meu pai faleceu há 2 anos atrás, né? Meu pai já vinha num processo de Alzheimer forte, assim, né? Ele já tinha 7 anos. Meu pai teve Alzheimer precoce, acho que morreu aos 74 anos. Pois é, mas assim, o Alzheimer é uma coisa que faz para, né, as pessoas esquecerem. Meu pai já tinha esquecido de tudo. Meu pai não conseguia mais formular frases, né? Já era aquele Alzheimer bem forte, assim, esqueceu da família inteira. E quando ele morreu, ele infartou na casa dele. E eu não sabia, enfim, quando você morre dentro de casa, tem toda a perícia da polícia e tal. Então a polícia foi tirar ele, entrou comigo lá. E, cara, ele caiu, só tinha do lado dele duas coisas: o óculos que ele quebrou quando ele caiu e uma bandeira do Corinthians. E é muito louco isso, porque ele não esqueceu do Corinthians, cara. Agora, vai explicar isso aí para os médicos. Ele esqueceu dos filhos, ele esqueceu dos netos, ele esqueceu da mulher, ele esqueceu da vida dele inteira, mas do Coringão ele não esqueceu. Muito louco isso, né? É forte. Mas é uma coisa que me impressionou. E eu me recordo do primeiro jogo que eu fui com ele, que foi um Corinthians e América do Rio. E essa história é muito louca, que eu era pequenininho, e eu me recordo de tudo, assim, sabe? É muito louco isso. Eu me lembro do tumulto, da entrada, ele me colocando no ombro dele. E aí eu entrei. Aí eu lembro aquela recordação de você entrar no Morumbi, e a hora que você... Enfim, você tá nas passagens internas, e aquela hora que você sai era nos anéis superiores, né? A hora que você sai e vê aquela coisa. E eu lembro de ver o jogador, parecia os formiguinhas, assim, aquela galera no gramado parecia formiguinha. Eu lembro daquilo muito grande e tal. E eu me recordo de cada detalhe, mas o que mais me marcou de tudo, então o jogo tava 0-0, e meu pai naquele medo de sair no tumulto ali, né, da galera, ele falou: quando tiver um pouquinho antes, já chegar nos 45 do segundo tempo, a gente sai. E eu, beleza, né, não sabia o que era ainda a sensação do gol, o sentimento do gol. E saímos. Quando a gente estava lá embaixo, sai o gol do Corinthians. Então acho que deve ter sido, sei lá, uns 48, 49, que é uma coisa tradicional pra caramba do Coringão, né? E aquilo me deixou com raiva, molequinho, 5, 6 anos com raiva. Falei: pô, pai, não pode sair antes, não pode sair antes, não pode sair antes. E é louco que desde aquilo eu nunca mais saí antes do juiz apitar o final do jogo. Mas toda a minha combatividade contra os bandidos que assolaram o Corinthians, que destruíram o Coringão nesses últimos anos aí, tudo isso vem tipo dessa imagem que eu vi do meu pai, entendeu? E alguma coisa me diz que eu preciso, de alguma forma, ajudar o Corinthians nas minhas possibilidades. Eu posso ser um grãozinho de areia. Cidadãos como o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves, que de certa forma desonrou o pai dele, né, na democracia corintiana, por tudo que fez, principalmente por se aliar ao André Sanches. Todos esses caras da renovação e transparência aí, eu posso ser um grãozinho de areia, mas se eu incomodar esses caras, tá ótimo. A minha missão como corintiano com esses caras é que esses caras sejam expulsos do quadro associativo. Eles deveriam ser punidos de outra maneira, mas como eu não tenho como provar, ninguém tem como provar, vai ficar na base do cartão corporativo. Que se eles forem expulsos, e essa é a minha missão, eu já vou ficar satisfeito. Como o outro aí que a polícia diz que é ladrão, já foi afastado do cargo, empichado do cargo, eu espero que num futuro breve ele seja expulso do clube e depois é com a justiça. Aí não cabe a mim falar, mas Daniel, eu de verdade, Paulo, Daniel, eu adoraria, eu acho que isso causaria uma revolução muito forte dentro do Corinthians, que um desses caras fossem preso. Eu espero que um dia eles sejam presos. Se você me perguntar, e eu tenho um respeito, uma admiração pela Neoquímica Arena, independente da roubalheira que fizeram para adquirir ela, construir ela, mas eu não tenho dúvida de que o Pacaembu é o estádio do corintiano, e isso é uma coisa
que talvez os jovens, os mais jovens assim, não entendam, né? Mas é uma coisa que está enraizada, está no coração do corintiano. E o futebol naquela época não era uma coisa tão cara quanto é hoje, né? É muito difícil para uma pessoa de classe baixa conseguir assistir os jogos do Corinthians. Virou um evento de elite. Eu lembro de ver torcedor dar tapa na mão de cambista que andava com um bolão de ingresso, lembra disso aí? Voava ingresso para todo lado. E eu falava, bem feito, bem feito. Cara, eu sou amigo de todos os caras de 90, muito em função do Neto. Olha, Deus me deu a oportunidade de conhecer e ser amigo do Neto, cara. Eu sou amigo, parceiro, compadre, e ele é como se fosse o meu irmão mais velho. 27 anos de uma amizade visceral, muitas coisas mudam, a gente briga muito por questões do programa, por questões relacionadas ao nosso trabalho de hoje. Mas assim, a nossa amizade é muito forte. Se hoje eu sou jornalista, se hoje as pessoas, algumas pessoas me conhecem, se hoje o Paulo me ligou para fazer a entrevista, é por causa do Corinthians, cara. É louco isso. O Corinthians sempre foi a minha vida e eu acho que vai ser para eternamente minha vida. Eu comecei a viver, respirar mais a política do Corinthians. Eu começo a escutar os caras falando, eles se colocam como donos, sabe? Como uma coisa mais feudal, talvez, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Eu gosto de analisar o futebol de uma maneira mais intensa, mais em tom de crítica mesmo. Eu acho que a função do jornalista é ser crítico, né, cara? Não, porra, você ficar toda hora, sabe? Que nem você vê esses programas aí da Globo aí, com os comentaristas lá, tudo. Pô, ninguém critica. Eu acho que até minha convivência com o Neto também me ajuda a ser também crítico. Porque o Neto é um cara extremamente crítico com as coisas. A pressão do povo, muitas vezes, por isso que eu acho, ainda, eu acho que o Corinthians vai melhorar, porque torcedor organizado e a mídia segmentada que se transformou num fiscalizador muito grande de toda coisa errada. Os caras contavam as contratações da base do Augusto Melo dia após dia. Os caras não tinham sossego. Então acho que essa força junta, eu acho que a tendência é que os caras fiquem mais espertos. Hoje em dia o cara, para roubar o Coringão, o cara tem que ser malandro, viu, cara? Porque a galera tá fiscalizando forte. Eu não sou religioso, assim, não sou um cara tão religioso. Eu sou um católico não praticante. Mas tudo que esses caras estão fazendo aqui pode ficar... Os caras podem dar migué nos olhos do homem, mas a justiça divina tá vendo. Os caras vão tudo pro capeta depois, cara.